Quem não gosta de ganhar dinheiro todo mês e ver aquele dinheirinho pingando na sua conta sem você estar fazendo nada? Você pode estar se divertindo, pode estar viajando, pode estar dormindo, o dinheiro vai estar pingando na sua conta. Eu tenho certeza, se você caiu aqui nesse vídeo, esse deve ser o objetivo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar 3 fundos imobiliários que são os melhores fundos imobiliários na minha visão para você poder ter na sua carteira e receber generosos dividendos todo mês. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje eu vou trazer 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira já há bastante tempo e que eu acho excelentes opções para você investir no longo prazo e ganhar dividendos todo mês. Vocês sabem que eu já defendo o fundo imobiliário há muito tempo como a melhor ferramenta para você dar o primeiro passo na renda variável. Se nunca investiu, é muito fácil de entender aquele investimento em imóvel, como é que você pode ganhar dinheiro. Você investe um dinheirinho para vender no futuro e ganhar o ganho de capital, né? Vender com lucro, ou você compra um imóvel, investe e recebe aluguel todo mês se você está alugando para alguém. Só que o fundo imobiliário, vocês sabem que faz tudo isso, só que faz de uma forma muito melhor. Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente investe nos melhores imóveis do país, com os melhores inquilinos, a gente está falando das melhores empresas que a gente tem no país e no mundo e também nas melhores localizações. Então, com apenas R$500 eu vou mostrar para vocês como vocês podem comprar 3 fundos imobiliários e ter dezenas de imóveis diversificados, tanto galpões logísticos, prédios empresariais, shopping centers, no Brasil como um todo e ganhar dividendos todo mês de forma muito tranquila. É bem verdade que nos últimos anos não está sendo muito fácil. A gente tem a pandemia do coronavírus que ainda persiste, ainda incomoda um pouco a questão da máscara do vírus, vacina, uma nova variante. A gente teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente teve eleições no país e tudo isso traz muita volatilidade, traz muito medo e ansiedade para o investidor. Investir aqui no Brasil não é fácil, realmente é como dizem, não é para amador. A gente tem oscilações, volatilidade muito grande e traz muito medo. Só para vocês olharem do contexto macroeconômico, a gente tinha uma Selic ali em 2021, março de 2021 mais ou menos, 2%, e subiu para 13,75% ali já no último semestre de 2022. Então, realmente, quando você tem uma taxa de juros variando drasticamente, é muito difícil você continuar investindo, manter uma estratégia de longo prazo. Então, tenho certeza que muita gente já está migrando e migrou muita grana da renda variável, quando a Selic estava 2%, para a renda fixa agora que estava em 13,75%. E eu já faço uma pergunta para vocês, uma provocação. Você é time renda fixa ou você é time fundos imobiliários, time renda variável? Quando fica oscilando, varia a taxa, você tira seus investimentos, migra para cá, depois volta de novo quando desce a taxa Selic, sobe, você muda também. Qual é o time que você prefere estar investindo, que você acha que vai ter sorte para ter mais dinheiro no longo prazo? Já deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, a gente vai criar uma discussão aí bem bacana para ajudar a entender o que todo mundo pensa sobre esse cenário que a gente está vivendo do Brasil, dos Estados Unidos também, recessão na Europa, na China, como é que está sendo, volta ou não volta, Covid, enfim, o que vocês acham para a gente ver quem é realmente aí é time fundos imobiliários e está apostando e vai segurar firme. E sem muito mais enrolação, vamos direto para o primeiro fundo imobiliário que eu acho que você deve ter na sua carteira. E o primeiro fundo é o KNRI11, o KNR Renda Imobiliária, um dos melhores fundos, na verdade, o melhor fundo, na minha opinião, que a gente tem no mercado. Ele já tem um histórico robusto de resultados e ele tem um objetivo muito simples que todos vocês podem acompanhar no relatório gerencial. Vou mostrar aí a imagem para vocês, que é obter uma renda mensal, né, de aluguel, locando propriedades num portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Ele atualmente tem 21 propriedades, sendo que 12 são edifícios corporativos e 9 são galpões logísticos. E quando a gente olha para as receitas do fundo, a gente vê que 68% da receita vem de São Paulo. E não tem como fugir disso, não é um caso particular do KNRI, é de todos os fundos imobiliários. A gente tem em São Paulo a região mais industrializada, com as maiores empresas, os galpões logísticos também, os prédios corporativos bastante robustos e tecnológicos. Então, realmente está concentrado neste eixo sul-sudeste e mais especificamente em São Paulo. Então, é natural você ver que sempre vai ter um peso muito maior vindo de um estado que é mais sólido e mais garantia, as coisas sempre começam a acontecer por lá. Quando a gente passa, por exemplo, também para a questão de quem é que paga mais, se é edifício corporativo, galpões logísticos, a gente vê que 59% vem de galpões logísticos, né? Então, imagine que uma empresa loca 100 mil metros quadrados de um grande galpão logístico, todos os seus produtos estão ali para ser distribuído. É claro que isso vai ter um peso muito maior do que você locar alguns andares em algum prédio corporativo. Então, a gente também tem um peso um pouco maior aí também na receita do fundo, vindo de galpões logísticos.
a gente já segue também para a questão dos contratos, né? Os contratos eles são muito importantes no fundo imobiliário para você ter uma amarração, ter uma segurança muito grande. Por exemplo, agora com Americanas, imagine quantas pessoas, fundos imobiliários, seja de shopping center, galpão logístico, estão tendo problemas porque a Americanas está devolvendo seus galpões, não está pagando seu aluguel e você vai ter uma vacância financeira que vai ser prejuízo para você, né? O fundo imobiliário ele tem custos para manter o imóvel e se você não recebe aluguel para pagar esses custos de manutenção, você vai ter sérios problemas na sua saúde financeira. Então, quando a gente tem um contrato e consegue amarrar com segurança, a gente diminui esse risco. Claro que quando você entra em recuperação judicial, essa situação tende a ser muito mais favorável para a empresa ter recuperação e ela pode acabar realmente deixando de pagar os seus aluguéis, a depender do que a justiça realmente firme ali, dê uma decisão mais forte em cima disso, então pode prejudicar o fundo. Mas o contrato ele pode ser atípico e atípico, né? O típico é aquele que a gente tem da lei do inquilinato, que todo mundo faz quando aluga um imóvel. Mas tem um atípico, que é quando geralmente você constrói um imóvel especialmente para aquela empresa. No mercado a gente tem dois tipos, né? Que é o Sale and Leaseback, que é conhecido como SLB, ou então Build to Suit, que é BTS, né? O código BTS, que você vai criar um imóvel justamente para servir aquela empresa. E é por isso que você vai criar um imóvel para servir aquela empresa especificamente e você tem que amarrar um contrato, por exemplo, de 10, 15 anos e amarrar que ela vai ter que pagar todos esses aluguéis nesse período. Então, como ela tem muitos galpões logísticos, ela tem também o contrato atípico predominando no seu portfólio, né? Cerca de 59% é contrato atípico, que dá muita segurança também para quem investe nesse fundo imobiliário. E olhando agora as receitas pelo viés do reajuste do contrato, qual é o índice que vai reajustar? A gente vê o IPCA como mais predominante, com cerca de 67%. E é por isso que eu falo para vocês que o fundo imobiliário ele tem uma proteção contra a inflação. Você tem os aluguéis que são reajustados pela inflação no longo prazo, ou seja, garante uma rentabilidade real para você, e tem também a própria construção do imóvel, né? Quando você pensa no custo de reposição, construir aquele imóvel, os materiais vão ficando mais caros, ou seja, construir um prédio também fica mais caro. Então o seu patrimônio que você construir um prédio daqui a 5 anos, é quase certeza que ele vai ficar muito mais valioso, né? Então ele vai ter uma valorização nesse período, salvo alguma crise, alguma exceção aí de um momento muito difícil. Mas vejam como realmente você consegue uma proteção gigantesca, com boa diversificação, com rentabilidade e com segurança você investir nesse fundo imobiliário. Não só nesse, claro, estou falando do KNRI, porque é a principal opção, o melhor fundo imobiliário que eu acho que tem na carteira, porque vocês veem que ele é bastante diversificado em galpões logísticos e edifício corporativo e traz uma segurança, tem uma característica híbrida que vem se desenhando também para outros fundos e deve ser a tendência para o longo prazo. E só para finalizar sobre o KNRI, ele tem um prazo médio contratual de 10 anos, ou seja, você pega todos os seus contratos, você vai ter um prazo médio ali de 10 anos, ou seja, é muito robusto, é muito sólido, é muita segurança para nós investidores ter um contrato, um prazo médio de contrato de 10 anos, ou seja, você tem um investimento seguro, vamos dizer assim, dessa forma, porque você vai ter 10 anos de empresas que vão estar alugando e as empresas não tendem a se mudar, né? Realmente quando tem um período difícil da pandemia do coronavírus, guerra, enfim, um momento mais difícil da economia, elas tendem a se mudar, sair do imóvel mais caro para o mais barato, mas isso não é o comum, porque tem uma logística muito grande, mudar todas as suas operações. Então quando a gente tem um prazo médio contratual de 10 anos, traz muita segurança, traz muita resiliência para esse portfólio do KNRI. E é tanto que isso se reflete também na vacância financeira do fundo, que é aproximadamente 2%, 2,4%, ou seja, de tudo que você tem, apenas 2,4% você está deixando de receber. Então realmente é um fundo muito resiliente, muito robusto. Eu acho que é uma excelente opção para você investir e receber dividendos todo mês com bastante segurança. E o segundo fundo imobiliário é o LZR11, também conhecido como Alzirão. Esse fundo imobiliário ele também é híbrido e investe em diversos tipos de imóveis com foco em contratos atípicos, ou seja, aqueles que eu falei para vocês que pode ser o Sale and Leaseback ou também o BTS, né, que são contratos que você amarra durante muito tempo, 10, 15 anos, aquele prédio, aquela locação daquele empreendimento para uma empresa específica. O Alzirão, ele promete ser o próximo KNR11. Eu sei que não é legal falar isso nessas coisas de moda, de tendência, a próxima alguma coisa, mas realmente ele é um fundo que vem se consolidando de ter um potencial gigantesco em virtude da sua grande diversificação em imóveis bastante variados que a gente tem no mercado. Quando a gente olha para o portfólio do fundo, ele tem 15 propriedades e 100% estão ocupados, ou seja, não existe a vacância física, nenhum espaço, nenhum metro quadrado sequer
está desocupado, mostrando a solidez, a robustez desse fundo imobiliário. E a maior parte das receitas desse fundo vem de São Paulo, cerca de 80% vem do estado paulista. Como eu falei para vocês, não era algo do KNRI específico deles, tem uma grande receita em São Paulo, também não é do LZR11. Realmente São Paulo, onde tem um grande polo industrial, o maior polo industrial do nosso país, tem as grandes empresas com os maiores centros logísticos, galpões industriais, também os prédios corporativos, que são as sedes das maiores empresas do Brasil e do mundo, está lá em São Paulo, então não tem como a gente fugir disso. E quando a gente olha para as classes dos tipos de imóveis que estão no portfólio, a gente vê que 50% é representado pelos edifícios comerciais, ou seja, os prédios corporativos, as salas comerciais que ficam as empresas. A gente também tem 20% de galpões logísticos, né? Ou seja, basicamente aquele centro de distribuição que tem os produtos das empresas que vão distribuir aí para os seus clientes, os consumidores, e também tem cerca de 10%, 20% vindo de centros diagnósticos, né? A empresa realmente tem um pé nessa parte de centro diagnóstico que está crescendo no Brasil. Realmente a gente está vendo um aumento dessa expansão de centros diagnósticos, inclusive dentro de shopping center, e também tem participações em data centers, né? Ou seja, como eu falei para vocês, ele é um fundo bastante híbrido que investe em diversos tipos de imóveis, né? Vários imóveis diversificados em formas de receitas e de atividades e produtos que servem para a sociedade. Então realmente é um fundo muito interessante e tem um potencial gigantesco de crescer no longo prazo. E o Alzirão também possui um prazo médio contratual muito bom, de 8,8 anos, ou seja, muita segurança também para gente que quer investir e ter renda todo mês. Então quando você tem contratos bastante robustos, seja atípico ou também típico, você consegue amarrar com segurança e ter um conforto, uma previsibilidade de continuar tendo essas receitas por bastante tempo. E o terceiro fundo imobiliário é o XPML11, o XP Malls, que tem o objetivo de ter rendimentos por meio da exploração imobiliária de shopping centers, mas também com o ganho de capital, ou seja, você comprar uma participação e vender no futuro. Veja que já é bem diferente do KNR11 e também do LZR11, que não estava definido o ganho de capital, né? Somente você investir para obter renda. Já no XP Malls, você já tem um objetivo de você ter a renda passiva, mas também ter o ganho de capital, vender participações de shopping centers com lucro e botar esse dinheiro aí no seu bolso, que vai ser o dono desse shopping center. O setor de shopping center é os melhores que a gente tem no mercado. Eu sei que ele foi testado na pandemia em virtude de ter fechado muitos shoppings, realmente os aluguéis caíram drasticamente. Então, mas qual setor não foi afetado drasticamente na pandemia, né? Mas a gente já viu agora que já retomou níveis de venda até mesmo maiores do que o pré-Covid ali em 2019. Então a gente sabe que no Brasil o shopping center é muito bom, principalmente, por exemplo, aqui no Nordeste, que é muito mais calor, a gente vai para o shopping center porque tem ar-condicionado, tem uma estrutura de alimentação e você estacionar de forma tranquila, tem centro de diagnóstico no shopping, tem faculdades, tem supermercados, tem cinemas, tem todas as atrações para quem levar as crianças lá, tem todo um tipo de estrutura para realmente lhe atender de forma melhor. Então, shopping center tem uma cultura muito forte no Brasil e essa é uma tendência de longo prazo, uma tendência secular na minha visão, e é por isso que é um setor muito bom para a gente investir. E o XP Mall tem 16 propriedades no seu portfólio, somando mais de 570 mil metros quadrados de área bruta locável, ou ABL, como a gente fala no mercado. E todas essas propriedades, todo o seu portfólio, ele tem mais de 3 mil lojas, ou seja, você vai investir, comprar apenas uma cota e vai ter mais de 3 mil lojas à sua disposição investindo nesse fundo. Mais de 70%, aproximadamente 70%, está no Sudeste. Como eu falei para vocês, está sempre tudo no Sudeste, mais ali em São Paulo, que é a região que tem maior poder econômico, né, das pessoas, tanto você investir como de empresas também. Então, sempre será mais desenhado, não tem como fugir disso, para a região de Sudeste e principalmente São Paulo. E outra coisa bem interessante em relação aos fundos de shopping center é que você também possui uma diversificação em relação aos administradores do shopping. Então, por exemplo, BR Malls, Iguatemi, Multiplan, Aliança e Sonar. Então, são diversas empresas que são os administradores de shopping. Então, o XP Mall tem 6 administradores diferentes, o que também diversifica. Caso tenha algum problema dessas empresas, você vai ter gestão de diferentes empresas fazendo a gestão desses portfólios, tá certo? Então, isso é muito interessante e também traz mais diversificação e segurança para você que investe. E outro ponto muito importante sobre o fundo é que ele tem uma diversificação muito grande no Brasil. Então, por exemplo, a gente vai ter o Catarina Fashion Outlet em São Paulo, tem um Parque Shopping Belém no Pará, tem um Shopping Ponta Negra em Manaus, tem também o Shopping da Bahia em Salvador, para quem for aí de Salvador, tem um Campinas Shopping, tem um shopping também lá no Rio Grande do Norte, enfim, são diversos empreendimentos. É por isso que eu falei para vocês que fundos imobiliários é muito fantástico, porque a gente investe com pouco dinheiro e a gente consegue ter uma diversificação gigantesca. E falando em pouco dinheiro, no início do vídeo eu falei para vocês que a gente poderia investir nesses 3 fundos imobiliários com apenas R$500. E eu vou mostrar na tela para vocês quanto está custando a cota de cada um deles nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Veja como realmente você consegue, o KNRI está mais ou menos 130 e poucos,
o LZR11 está mais ou menos 110, 108 e o XPMOL 102, 103 nesse momento. Então você consegue comprar 3 cotas, cada uma desses fundos imobiliários, gastando aproximadamente 460, 470 reais e assim investir em 52 imóveis diferentes, de edifícios comerciais, prédios corporativos, galpões logísticos, galpões industriais e shopping centers no Brasil inteiro. Então é por isso que eu falei para vocês, onde é que vocês conseguem com 500 reais investir no Brasil inteiro em diversos imóveis? Se você investe esses 500 reais nesses 3 fundos imobiliários, você vai ter sua receita diversificada nos melhores inquilinos, nas melhores localizações, nos melhores empreendimentos. A probabilidade de você deixar de ganhar uma renda no mês, ela é muito baixa. Teriam que ser 52 empreendimentos, que na verdade são 52 empreendimentos que tem vários inquilinos nesses empreendimentos. Como eu falei para vocês, só o XPMOL tem mais de 3 mil lojas. Imagine que todos esses teriam que quebrar ao mesmo tempo para você não ganhar nada desse fundo imobiliário. Então realmente é uma situação muito extrema, muito pouco provável de acontecer. E é por isso que eu defendo para vocês e vou sempre defender. Se você quer viver de renda, pingar todo mês na sua conta o dinheirinho sem você fazer nada, só investindo o dinheiro do seu trabalho, separando o dinheirinho ali todo mês investindo, fundo imobiliário é a melhor opção que você tem para você fazer isso. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer as 3 excelentes opções que eu tenho na minha carteira e que eu acho que são excelentes fundos imobiliários para você investir e ter uma renda todo mês, pingando aquele dinheiro na sua conta com tranquilidade, com segurança, sem você precisar ficar se estressando, sempre querendo tentar acertar o momento ali, momento de baixa ou de alta, buscando sempre aquelas dicasinhas que não fazem muito sentido, você fica perdido, ouvindo milhões de pessoas. Então quando eu trago para vocês, são produtos que eu já invisto há 3, 4, 5 anos, que eu já tenho conhecimento, eu tenho certeza que se foi bom para mim, está sendo bom para mim, também acho que vai ser bom para você. Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Se você quer que eu comente sobre algum outro fundo imobiliário que você acha que você quer ter na carteira, mas está com dúvida, acha que tem algum risco, deixa aí que eu posso gravar inclusive um vídeo, pode ser dúvida de outras pessoas, você vai estar ajudando elas também. Então, se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com todo mundo que ainda não começou o fundo imobiliário, mas está naquela vontade, está com algum receio, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar. Até a próxima!